após o intervalo para o lanche, e a seguir teremos o palestrante seu Robson Araújo, assessor da Secretaria Executiva da SEDUR com cidades, e para a palestra com o tema A Integração da Política Urbana no Território, Política Fundiária, Mobilidade e Acessibilidade Urbana, Habitação e Saneamento. Após o almoço, voltaremos aos nossos trabalhos com o palestrante, novamente, o senhor Robson Araújo, com a palestra Criação e Implementação de Conselhos da Cidade, Planos, Fundos e seus Conselhos Gestores. Continuando com o palestrante, o senhor Robson, teremos a palestra com o tema Aplicação do Estatuto da Cidade e dos Planos Diretores e a efetivação da função social do solo do município. Teremos um intervalo para o lanche no período da tarde e logo após retornaremos com a palestra com o senhor Robson com o tema Relação entre os programas governamentais PAC, Minha Casa, Minha Vida e a Política de Desenvolvimento Urbano. Espero que todos aproveitem ao máximo, participem também dessa grande conferência. Ouvido o assessor da Secretaria Executiva da SEDUR com cidade, o senhor Robson Araújo. Então, essa é uma coisa. Aí foi, estabeleceu a gestão democrática como diretriz da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O que é essa gestão democrática? Aí a gente entra na concepção dos conselhos, dos órgãos colegiados, né, da próprio controle social que a sociedade começa a exercer sobre o governo, né, discutiu a regulamentação da Lei 11.124, que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que é um fundo específico para tratar da habitação, né, para aquelas pessoas que não têm onde morar e não têm condição de comprar as casas. Então, a gente tem duas definições de déficit habitacional. Nós temos a primeira definição, que as pessoas que não têm casa, que são 6,6 milhões em todo o país, e temos a segunda definição, que é o déficit qualificado. Pessoas que têm casa, que não têm casa, e pessoas que têm casa, mas a casa não oferece condições, né, de moradia digna. Não tem tratamento de esgoto, não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem... Então isso é qualificado como déficit habitacional? Sim, que é uma política de inclusão social, e não uma política maquiada de inclusão social, que na verdade excluía as pessoas dos grandes centros, excluía as pessoas, né, do que a gente consolida, do que a gente vê como as cidades, tira as pessoas de perto dos postos de saúde, tira as pessoas de perto das escolas e coloca elas em uma condição talvez até pior do que o que elas viviam antes. Isso não é política de inclusão, isso é política de exclusão maquiada de programa social. Que as casas precisam, essas casas que são construídas pelos programas como PAC, Minha Casa, Minha Vida, precisam minimamente oferecer condições dignas, como saneamento, água encanada, saneamento em geral, lixo, tratamento de lixo, de esgoto, coleta de esgoto, água encanada, luz elétrica, pavimentação, está perto de uma escola, de um posto de saúde. Avançou na construção da PNDU, da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, na necessidade de uma política de regularização fundiária e prevenção e mediação de conflitos fundiários. Quando a gente fala fundiário, conflitos fundiários, política de regularização fundiária, a gente fala, em termos técnicos disso, a gente fala uso e ocupação do solo. Muitas pessoas sabem basicamente que funciona, mas sabe, tem uma pegada maior. A gente tem que entender isso como problema daquele que não tem título de terra, que tem apenas um recibo de compra e venda quando tem. Nós sempre queremos falar das grandes ocupações que antes eram negligenciadas pelos governos. Quer dizer que as pessoas que ocuparam terrenos há mais de 5 anos e que vivem, que nunca foi questionado por estar ali, elas têm direito à terra a partir de processo de uso capião, a partir
de pedidos administrativos, a própria administração, que a TV não mostra isso não. Vocês vão estar cientes disso, para a gente não marginalizar uma turma que só luta por justiça social e luta pelo que está exposto na Constituição Federal de 1988. E a gente vê falar em déficit habitacional, a gente nem se atenta que aquele déficit corresponde a um déficit de pessoas, de famílias que não têm onde colocar a cabeça. Eu não consegui sair de um lugar para ir para o outro porque algo me impediu. E aí o que pode ser esse algo? Pode ser a falta de transporte, pode ser a precariedade do transporte público, pode ser, no caso de um cadeirante, que não só a política de mobilidade e acessibilidade é para pessoas, tanto pessoas que têm plenas condições, né, de locomoção, como pessoas que têm dificuldades, que têm problemas físicos e tal. Então, mas assim, por exemplo, hoje é obrigatório a construção, né, nos projetos terem as rampas de acesso. Né? Você precisa construir rampa de acesso para que o cadeirante tenha como sair do chão e ir para a calçada, sair da pista e ir para a calçada. A maioria das cidades brasileiras não atendem esses requisitos que estão no Estatuto das Cidades. Quais são as dificuldades que a gente enfrenta no nosso cotidiano, na nossa vida? A gente tem acesso a todas essas políticas de habitação, de saneamento, né, coleta de lixo, ou seja, resíduos sólidos. A gente tem conselho instituído, a gente acha que deve criar conselho? Não, por que não? Porque acha que já tem um conselho, e aí como é que faz, né, para que esse conselho funcione melhor? A gente falou aqui muito em conselhos, criação de conselhos, a responsabilidade que o conselho tem na gestão, no controle social, na formulação das políticas, e que a sociedade civil organizada, associações, entidades de trabalhadores, precisam estar presentes para fazer esse contraponto social e discutir de perto o que almeja para a administração. Mas tem também os planos, que foi citado aqui, exemplos de plano diretor, por exemplo, que ele aponta as diretrizes para o crescimento da cidade. Às vezes a gente tem no nosso município espaços grandes no centro da cidade que estão sem utilidades, que os donos ninguém conhece. Né? Às vezes a gente tem, a gente dá uma função social, aí numa outra situação, às vezes a gente dá uma função social só para moradia, às vezes a gente ocupa uma área, né? Mas não tem o título de terra daquela área, não tem legalmente, não tem documentos que comprovem que aquela terra é nossa, apenas um recibo de compra e venda que juridicamente também não é muita coisa, né? Então, o que acontece? A gente precisa pegar isso e começar a dirimir, a ver qual é o déficit que a gente tem em regularização das nossas posses, qual é o déficit que a gente tem de bairros que foram construídos e que não foram regularizados, qual é o déficit que a gente tem de terrenos que estão no meio, que podia ser construído uma escola, uma praça, um posto de saúde e que está ali há anos e ninguém mexe, né? Então, tudo isso, tudo para discutir a terra, e aí a gente vai estar balizando o que pode e o que não pode, mas vocês podem propor